Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço estes 10 minutos de oração e precisamente o que te peço é o dom da fé. Faz-me ter mais fé. Sim, tantas vezes podia ter mais fé e não tenho. E esqueço-me de pedir. É uma virtude. A fé, a esperança e a caridade. As 3 virtudes teologais. As virtudes que tu me dás, Senhor. E hoje quero-te pedir esta. A fé. Dá-me um olhar de fé. Dá-me mais fé. Mais fé para acreditar. Se há algo que hoje liga a liturgia da palavra, ou seja, as leituras que ouvimos na missa, é precisamente a fé. Porque na primeira leitura diz o autor sagrado: a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. É a primeira leitura que vamos escutar hoje na missa. Leitura da Epístola aos Hebreus. Mas hoje, apesar de vir esta leitura tão bela, tão boa, eu quero focar-me no Evangelho. Quero fazer destes 10 minutos uma oração com as tuas palavras, Jesus. As palavras que me diriges hoje no Evangelho. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo, na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia, com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. O vento cessou e fez grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, quem és tu? És este homem que me dás esta voz, esta ordem ao vento e ao mar para se calarem e pararem aquela agitação. Senhor, porquê que eu não tenho fé? Porquê que estes homens que estavam contigo no barco não tiveram fé? Não acreditaram que, estando lá tu, pois certamente tudo estava em paz? Talvez veio-me à cabeça porque tiveram dúvidas. Talvez porque tiveram medo. Talvez porque se deixaram fechar naquilo que era o momento de dificuldade. Talvez porque não confiaram. Senhor, hoje peço a fé. E hoje também reconheço o quão às vezes a fé é posta à prova. Olho para a minha vida e penso: sim, acredito desde miúdo. Sim, fui batizado muito cedo. Mas não posso dar a fé por garantida. Muito menos porque sou padre. Senhor, preciso que aumentes a minha fé. A fé que me faz olhar para aquilo que acontece com um olhar sobrenatural. A fé que me faz ver além fronteiras. A fé que me move, que me faz querer desinstalar-me. Eu preciso desta fé. Eu, como padre, preciso dessa fé, Senhor. Dá-me essa fé. A ti que me ouves nos 10 minutos, não há outra coisa que possas pedir que te faça ver mais Jesus do que a fé. A fé faz-te ver Jesus. Mas ainda não vejo, depois pede mais fé. Mais fé. Mas, precisamente porque a fé é posta à prova, quero partilhar 2 momentos em que me deparei com este ser posto à prova. Um deles quando tinha acabado de ser ordenado diácono. Um mês depois, caí no escadote. Tinha sido ordenado diácono para estar ao serviço do altar. Tinha sido ordenado diácono para estar ao teu serviço, Jesus. E caí no escadote. Deixei de poder andar, passei a estar numa cadeira de rodas, não conseguia pôr os meus pés no chão, nem que sequer conseguia tomar banho como deve ser.
Tinha imensas dores nos pés. Tinha um dedo partido e outro fora do sítio. Mas era um em cada pé. E já não conseguia subir ao altar. Já não conseguia fazer aquilo que era próprio do diácono, estar ao lado, na missa, auxiliar o sacerdote. Não conseguia. E às tantas pensei, mas a sério? Acabei de ser ordenado. Como? Como é que isto me acontece? E então entendi que a minha fé estava a ser posta à prova. E que eu não era diácono porque fazia coisas. Era diácono porque tinha sido chamado por ti, Jesus. E então podia estar em paz. E a minha fé estava segura, porque estava em ti, Senhor. E não em coisas que fazia. Ou que, de alguma forma, os outros viam. Não. A fé não é isso. A fé é a certeza da tua existência em mim, Senhor. A fé é a esperança na vida eterna. É o desejo de chegar à santidade. De viver santo, já hoje, claro. E desejar estar no céu, junto de ti. Isso é a fé. A fé é de acreditar que és tu que me dás vida, Senhor. Que és tu que me orientas, que me guias, que és a luz da minha vida. Isto é a fé. Mas não foi fácil. Porque estava numa situação difícil. Mas foi a fé que me fez ver. Há outra história que se passou e que quero partilhar contigo também. A forma como percebi o quão frágil nós podemos ser. E então foi posto à prova quando tive de falar de fé a uma pessoa que, de um momento para o outro, tão nova, com apenas 19 anos, foi descoberto de cancro. Estava tudo bem. E a pergunta é, será que estava tudo mal agora? Não! Não! Se eu estiver com Jesus. A pior frase que alguma vez se podia ter posto por aí escrita era a frase que mais vimos na pandemia. Vai ficar tudo bem. Não é nada. Morreram pessoas. Quantos velhotes morreram? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas famílias se desmembraram? Quantas pessoas perderam amizades? Quantas pessoas, mesmo os miúdos mais novos, né? Quantos na escola ficaram mais para trás? Porque deixaram de aprender. Ficou tudo bem? Não, não ficou. E não vai ficar tudo bem. A menos que isso seja ficar no céu. Sim, no céu está tudo bem. Nunca me esqueço de ouvir esta expressão, muitas vezes no meio da rua ou a conversa com pessoas mais idosas. Este vai desta para melhor. E não é que não vamos, é que vamos mesmo. Vamos desta para melhor. Sim, vamos para o céu. Mas a verdade é esta, Jesus. A verdade é que não vai ficar tudo bem até chegar ao céu. Sim, há pessoas que morrem. Sim, há cancros. Sim, é possível uma rapariga com 19 anos ter cancro. Mas não acabou tudo. Não, a vida não acabou. Não há mais palavras a dizer. Há muitas mais. Sim, há fé. Há fé de que na tempestade tu estás a acalmar, Senhor. E por isso te peço, dá-me a fé de acreditar que acalmas o vento, que acalmas a tempestade. A tempestade em que está a minha vida, porque não correu tão bem o semestre anterior como eu esperava. A tempestade porque na minha família os meus pais estão chateados. A tempestade que é o ter perdido o emprego. A tempestade que é o não ter o dinheiro que desejava ao final do mês para pagar as contas. A tempestade que é ter acontecido uma situação de adultério perto de mim. A tempestade que é estar perdido, com um burnout, desesperado, com trabalho a mais. A tempestade que é ter perdido uma amizade. A tempestade que é ter sido enxovalhado publicamente e ter perdido, por isso, pois, a possibilidade de avançar no meu trabalho. A tempestade que é uma doença, uma morte. Acalma, Senhor, cada uma dessas tempestades. E faz-me ter a fé de que sim, tu vales a pena. Vales a minha vida. E é contigo que eu quero estar. Que a tua mãe, Senhor, me ensine isso mesmo. Como é que é possível na cruz ter paz? Como é que é possível estar ao lado da cruz e estar em paz? Porque é preciso fé. Porque com fé eu consigo suportar a cruz.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.